A Assembleia Legislativa de Santa Catarina reagiu à decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou a quantia de 40 gramas de maconha para usuários. Os parlamentares do estado aprovaram uma lei que estabelece multa para quem portar ou usar drogas em espaços públicos. Durante a análise da proposta, deputados catarinenses criticaram a decisão da corte e estabeleceram punição no valor de um salário mínimo para quem for flagrado com a droga. Foi definido ainda que os recursos arrecadados com as multas serão destinados para a segurança pública, fundo antidrogas e para a saúde. O projeto segue agora para a sanção do governador Jorginho Melo. Tá aí, Santa Catarina reagindo à decisão do Supremo Tribunal Federal. Você sabe que esse projeto não é novo. Isso aí já estava sendo discutido há um bom tempo lá em Santa Catarina. A gente já tinha repercutido, inclusive, aqui no Linha de Frente. Na ocasião, acho que a mesa foi até unânime em dizer esse projeto não pode ir adiante, porque é um projeto inconstitucional. Cabe à União legislar sobre matérias penais. Foi isso que concluímos. E é verdade, cabe à União legislar sobre matérias penais, ou seja, matérias criminais. Mas agora temos uma novidade, porque o Supremo Tribunal Federal disse que portar droga para uso pessoal não é matéria penal, não é mais matéria criminal. Ou seja, passou então a ser matéria administrativa, sobre a qual podem legislar os estados. E aí, meus amigos, temos uma novidade que abre essa brecha para Santa Catarina criar multas para as infrações administrativas de se fumar em espaço público, assim como poderia criar a multa para quem fuma tabaco ou para quem faz qualquer tipo de uso de outras drogas também listas. E aí, quero saber a opinião de vocês. Parece que acharam uma brecha aí, ô Diego Tavares. Você, Nelson Kobayashi, acabou com o meu comentário que iria justamente aqui no sentido da inconstitucionalidade, mas te ouvindo agora faz todo sentido o que você disse. Te convenci? Me convenceu. Aí, e eu nem sou procurador do estado de Santa Catarina. Mas se um dia eu for presidente da República, você vai ser o meu ministro da Suprema Corte, Kobayashi, porque disse muito bem aqui sobre matéria constitucional. De fato. Mas o presidente não tem que ter ministro da Suprema Corte. Vai ser o meu indicado como ministro da Suprema Corte, sabatinado pelo Senado, enfim, toda aquela papagaiada que nós aqui Mas olha só, Koba, de fato, tendo o STF fixado que não se trata mais de crime, nós não estamos mais falando de legislação em matéria penal, então pode, de fato, a Assembleia Legislativa do Paraná, Santa Catarina, legislar nesse sentido. E fica aqui, inclusive, o meu elogio ao projeto, porque, de fato, se a pessoa quer consumir droga, se a pessoa quer pegar o seu dinheiro e entregar na mão de um criminoso e abastecer os cofres do crime organizado, ela tem que reparar, sim, o dano que ela causa à sociedade com isso. Porque não existe essa de a pessoa que está consumindo uma droga está fazendo mal só a si mesmo. Não, isso não existe. Se você está alimentando uma facção criminosa que causa terror no Brasil, que pratica outros crimes, que, como eu disse aqui no meu primeiro comentário, está penetrando na estrutura de organização do Estado, a pessoa tem que sim ser condenada a pagar uma multa. Fica os meus parabéns pela tese do Koba e pela iniciativa da Assembleia de Santa Catarina. Fala, Leandro, que você está dando risada aí? Eu estou dando risada porque eu quero ver se o Estado de Santa Catarina vai lá fazer o enforcement dessa lei nas praias de Balneário Camboriú, onde eles vão receber o Milei lá. Vocês vão fazer o enforcement dessa lei nas praias de Florianópolis, com os estrangeiros que vão até lá para curtir o verão. Se eles vão fazer isso com os filhos do agronegócio, que vão ocupar aquele monte de apartamento que eles constroem em Balneário Camboriú. Tem que fazer. Tem que fazer. Mas não é porque não faz que está certo. Sabe por que não vão? Porque a justiça, a porta de entrada no sistema de justiça nesse país, através da polícia, leva em conta outros elementos além da lei. Leva em conta a cor da pele, leva em conta a renda, leva em conta a CEP, leva em conta as condições educacionais da pessoa. Polícia é racista? E leva em conta, inclusive, a capacidade da pessoa ter ou não um advogado de determinada capacidade ou não, na hora que chega no enfrentamento da situação. Então, não é a lei que vai determinar se essa situação será coibida ou não. São elementos subjetivos que o Supremo Tribunal Federal está ajudando a resolver, dando parâmetro para o que se deve fazer com o usuário de maconha em cada situação que se enfrenta por aí. Fala, Mônica Rosenberg. O Leandro citou justamente Balneário Camboriú, que foi a cidade em que houve aquele projeto de lei, um vereador tinha proposto um projeto de lei para criminalizar o uso e para levar lá a sanções penais. E, na época, a gente realmente tinha
aqui comentado que era absolutamente inconstitucional. Agora o governo do estado vem com essa novidade. A questão é a de sempre. Quem tem dinheiro para usar drogas, quem tem dinheiro para comprar, né? Porque como não continua sendo ilegal comprar, nós sabemos onde que eles vão comprar. Quem tem dinheiro provavelmente vai pagar essa multa sem muita preocupação. Ficou um pouco mais caro usar, mas nós sabemos que isso não vai reduzir muito, de forma significativa, o uso de drogas no estado de Santa Catarina. Até seria importante a gente ver esses dados, acompanhar e que sejam publicados estudos científicos sobre o ponto zero que é hoje e como vai ficar depois. Não vai reduzir o uso e as pessoas mais pobres, que não têm dinheiro para pagar multas, para ter advogados, etc., nós sabemos que são eles que vão acabar no final tendo a lei em cima de si. E a sua avaliação, minha querida Ana Beatriz Hirsch? Ai, Koba, eu acho que, mais uma vez, este episódio ilustra a complexidade da nossa sociedade e a dificuldade que a gente tem de alcançar a segurança jurídica. Porque, vejam só, a gente já começa com uma questão bastante nebulosa a respeito da possibilidade do STF tomar uma decisão a respeito dessa descriminalização e qual seria essa quantidade adequada. Entendo que isso caberia ao Poder Legislativo, ou seja, já aconteceu um erro procedimental ali. Aí vem o Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina, em mais o que eu considero um erro, tentar consertar aquilo que o Supremo decidiu, porque entende que aquilo é inadequado. Então a gente vê quão maluco é morar no Brasil, porque você não sabe se é crime, se não é, o que você vai ter que pagar ou deixar de pagar. Isso tudo é muito ruim, isso tudo causa muita insegurança para quem vive aqui no Brasil. E é por isso que numa situação como essa, e eu entendo o receio dos parlamentares de se aprofundar em questões que são, assim como essa, como a questão do aborto, que causam grande comoção da sociedade. Mas eles precisam enfrentar isso de uma maneira adequada, sem regime de urgência, para, como representantes da sociedade, delimitarem regras com parâmetros objetivos, que sejam de fácil compreensão da população, para que essas regras sejam adotadas e sejam respeitadas por toda a sociedade. Fica um vai, não vai, e a gente não sabe o que vale. Você pediu, Leandro? Não, eu pedi. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para essa discussão. Às vezes aqui na mesa a gente parece estar fazendo uma câmara recursal aqui, ver o que vale, o que não vale, essa lei, aquela lei. Né? Eu acho que tem a realidade. Né? E a Mônica deu algumas pistas por aqui. Por exemplo, o cara que tem grana, ele continuará usando drogas sem seja pagando a multa, seja escapando do alcance da justiça, tal como o usuário em condição de vulnerabilidade vai ser alcançado pela justiça, pela polícia e assim por diante. Até porque não é só uma questão de ter grana para pagar a multa, é também uma questão de uso seguro. Os mais ricos podem subir nos seus apartamentos e fazer uso de droga de forma segura, né? Enquanto que as pessoas mais pobres ficam expostas, enfrentam riscos para fazer esse mesmo uso. Então eu acho que nem lá nem cá, eu acho que as coisas precisam ser tratadas com maior objetividade. O Supremo Tribunal Federal está fazendo isso. Santa Catarina não é uma situação que é 100% representada por esse tipo de iniciativa. Mesmo lá em Balneário Camboriú, a Câmara Municipal aprovou, por iniciativa do vereador Eduardo Zanata, a distribuição de cannabis no SUS, né? Coisa que o prefeito vetou, mas a Câmara está tentando derrubar. Né? Então não é bem assim. Cannabis medicinal. Cannabis medicinal. Que é outra discussão totalmente. Mas sabe Diego, sabe quem compõe a comissão da Câmara que propôs isso para a Câmara? A APAI, as associações... Ninguém é contra isso. Ninguém é contra a cannabis medicinal. Não, tem gente que é contra. O prefeito vetou. O prefeito de Balneário Camboriú Não vetou. sei por qual motivo. Em geral, todo mundo é a favor da cannabis. Foi feita pesquisa pública a respeito. Pois que a gente tem uma discussão mais racional sobre isso, seja sobre a medicinal, seja em situações como essa da Assembleia Legislativa. O que se debate aqui, Leandro, é o uso recreativo de maconha, é o consumo recreativo de droga. E para mim está muito claro que o Brasil adota o caminho errado ao permitir o porte dessas 40 gramas. Por que a gente sempre tem que defender que, olha, o rico consegue, o pobre não consegue, vamos liberar para todo mundo? Por que a gente não defende que o Estado seja eficiente de fato e puna também o rico? E busque também a droga nas praias de Balneário Camboriú, nas praias lá de Florianópolis. É um absurdo, isso é um conformismo sem tamanho. Então, tudo aquilo que tem um tratamento diferente entre ricos e pobres, a gente vai permitir, vamos liberar? Vamos continuar acompanhando aí. Vai ter desdobramento naturalmente, a gente vai estar aqui atento para repercutir no Linha de Frente.